Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem de 2022. O enunciado ele diz o seguinte: em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao solo e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida desta distância foi de 3 metros e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Bom, pessoal, nessa questão nós vamos abordar dois tópicos: o lançamento vertical para cima e o lançamento horizontal. A primeira proposta aqui dos colegas, dos amigos, é você pegar a mangueira e posicioná-la na vertical. Assim, quando você liga a mangueira, você percebe que a água ela é lançada verticalmente para cima. E vamos admitir que a velocidade inicial de lançamento seja V0. Percebemos que a água ela vai alcançar uma altura H, que nós vamos chamar de altura máxima. E sabemos que quando a água alcança a altura máxima, a velocidade dela é zero. Ela para ao longo da vertical. Professor, mas o que é que a questão ela está querendo calcular? Ela quer saber o alcance vertical do jato de água. Ela quer saber quanto vale a altura H. Só que para que nós possamos calcular essa altura H, nós precisamos ter o valor de V0. E o valor de V0 ele vai ser obtido através da segunda situação, a segunda proposta feita pelos colegas. A segunda proposta feita pelos colegas foi você pegar a mangueira e posicioná-la agora horizontalmente a uma altura de 1 metro em relação ao solo. E, ao ligar a mangueira, você percebe que o jato de água ele será lançado horizontalmente com uma velocidade inicial V0. Sim, vamos admitir que essa velocidade V0 é a mesma velocidade de quando a mangueira estava posicionada na vertical e então a água era lançada verticalmente para cima. Sim? Outra coisa, eles também mediram a que distância ou o alcance da água ao cair ou ao tocar ao solo. E essa distância, ela vale 3 metros. Então, a água, ela cai a 3 metros da posição de lançamento da mangueira. Sim? Considerando que a gravidade vertical para baixo equivale 10 metros por segundo ao quadrado, nós temos aqui configurado um lançamento horizontal, em que, através desse lançamento, eu consigo calcular a velocidade V0 para que daí então eu consiga calcular a altura H na primeira situação. Para calcular o valor de V0, nós precisamos aqui inicialmente saber quanto tempo a água leva para chegar ao solo. E com isso nós podemos perceber que ao longo da vertical, no lançamento horizontal, nós temos aqui um movimento uniformemente variado, em que nós podemos fazer a análise do MV e então chegar a uma relação que diz que H, a altura máxima, a altura de queda, é igual a G T2 sobre o que, professor? Sobre 2. E então, substituindo os valores, nós temos que 1, que é a altura, é igual a gravidade, vale 10, vezes t ao quadrado, tudo isso sobre 2. Continuando, nós temos que 1 é igual a 5 vezes T2, ou ainda nós podemos dizer que T2 é igual a 1 sobre 5, que é igual a 0,2. Assim, podemos dizer que o nosso tempo de queda vale igual a raiz de 0,2 segundos. E com esse tempo, nós podemos agora calcular o valor de V0, porque, gente, o V0 aqui é uma grandeza que está ao longo da horizontal. E na análise do lançamento horizontal, sabemos que ao longo desse eixo horizontal,
a análise do problema se reduz à análise do movimento uniforme. E com isso, nós temos que o alcance ele fica igual a V0 vezes T, que é a análise do movimento uniforme para o lançamento horizontal. Substituindo os valores, você tem que o alcance vale 3, o V0 é o que nós queremos, e o tempo, raiz de 0,2. Isolando o valor de V0, você tem que V0 fica igual a 3 sobre raiz de 0,2 metros por segundo. Podemos agora calcular o valor da altura máxima encontrada na primeira situação, quando os garotos colocaram o jato de água sendo lançado verticalmente para cima. Por quê, professor? Porque agora nós já encontramos o valor de V0. Esse valor para a gente já é conhecido. Professor, mas como nós podemos agora encontrar o valor dessa altura máxima? Usando a equação de Torricelli, que diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Sim? Substituindo os valores que nós conhecemos aqui, nós temos que 0 ao quadrado será igual a quanto vale o V0 que nós encontramos. Professor, esse valor aí foi dado como 3 sobre raiz de 0,2. Tudo isso ao quadrado. Sim? Quanto vale a nossa aceleração? Gente, a gravidade ela é vertical para baixo e ela está contra a nossa orientação da trajetória, sim? Que é de baixo para cima. Assim, a nossa gravidade ela tem um sinal algébrico negativo. Então, fica menos 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura máxima, que é o que nós queremos encontrar. Sim? Vamos passar o 2 vezes 10 vezes H por outro lado. Ele passa 20H positivo, sendo igual a 3 ao quadrado, 9, sobre 0,2. Podemos multiplicar essa fração por 10 em cima e embaixo. E vamos ter que 20H sendo igual a 90 sobre 2. Ou ainda podemos ter que 20H é igual a 45. Isolando o valor de H, nós temos que H é igual a 45 sobre 20. Concluímos então que o valor de H para a gente aqui dá igual a 2,25 metros. Sim? Então, como o item correto aqui, nós iríamos marcar o item B.